Olá, pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio de Protagonistas de Impacto e agora num novo formato para que a gente possa escutar ainda mais histórias que estão transformando o Brasil. Eu estou aqui, como estava no episódio anterior, com a Ellen Pedroso, agora no lugar de co-host, né, Ellen? Mudando de papéis. Quem ainda não escutou o episódio anterior, a Ellen está hoje liderando toda a pauta de direitos humanos e responsabilidade corporativa da L'Oréal Brasil e trouxe lindamente a história dela. Vamos lá, clica lá para poder escutar. E a gente fez questão de convidar duas lideranças que estão hoje à frente de pautas relevantes e organizações completamente diferentes. E estou aqui com a Melina Lopes. Melu, seja bem-vinda. Ela também é fellow da Liga de Intraempreendedores e vai contar um pouco para vocês o que ela anda aprontando lá na Google. Certo? Vou sim. Obrigada pelo convite. E tivemos o prazer de, a convite da própria Ellen, trazer a Lívia Félix, que está hoje à frente também de uma pauta relevante dentro da Unicef. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, Ellen. Vamos juntas? Bora! Então vamos lá. Só lembrando que Protagonistas de Impacto é uma iniciativa que só é possível graças ao apoio de lideranças e organizações que acreditam verdadeiramente no poder e na relevância de uma liderança responsável e regenerativa. E, em especial, agradecimento ao time da Pares e do ONONO, que é o espaço de experiências científicas e digitais da BASF. Obrigada a todo o time aqui que está nos apoiando. Gente, a gente tem aqui esse formato de sempre trazer algumas pautas em comum com os convidados que tiveram até aqui, mas a gente vai ensaiar aqui um novo, como toda inovação social, um novo formato em que nós duas vamos nos alternar e conjuntamente dialogar com vocês sobre cada um dos blocos. Tudo bem? Vamos? Ótimo. Bora. Vai ser incrível. Vamos juntas. Vamos. A gente sempre começa, cada uma se apresentando, que nada melhor, eu poderia trazer aqui a mini bio de vocês, que certamente são mini bios maravilhosas, mas cada uma de vocês se apresentar. E para se apresentar, assim, fiquem à vontade no formato, mas também trazendo uma história que, de alguma forma, fale sobre quem vocês são hoje. Quem quer começar? Meu nome é Melina, mas todo mundo me chama de Melu. Tava até brincando antes da gente começar a gravação, que é porque quando alguém tá muito bravo e me chama pelo meu nome completo, aí eu já fico prestando atenção. Mas todo mundo me chama de Melu. Eu sou argentina, se vocês estão sentindo um sotaque também. Moro no Brasil desde 2017, um pouquinho mais, um pouquinho menos com a pandemia, indo e voltando para o meu país. E hoje em dia estou encarregada de liderar os esforços de marketing para desenvolvedores no Google Cloud. Então, o que isso quer dizer na prática é que eu estou fazendo um esforço para treinar a força de trabalho do futuro, sobretudo em habilidades de IA e IA generativa, prestando atenção, eu pessoalmente, como missão pessoal, de pensarmos em todas as pessoas que podem criar tecnologia. Muitas vezes a gente pensa em tecnologia e pensa em um tipo de pessoa apenas. E a minha missão pessoal é fazer com que isso desapareça. Então, dentro disso, eu tenho tido a oportunidade de fazer vários trabalhos. Eu sou a criadora do podcast de diversidade do Google. Ele se chama Ouça Mais Alto, ele está em espanhol e português. Adorei o nome, Ouça Mais Alto. É para trazer as vozes das margens para o centro. Está em todas as plataformas? Está no YouTube e nas plataformas de áudio, sim. Então, pessoal, já pega aí o nome, Ouça Mais Alto. Obrigada. Enfim, acho que hoje em dia é a minha principal missão, assim, como dentro do espaço que eu habito, que é de tecnologia, deixar a tecnologia mais inclusiva. Tenho feito trabalhos também com a comunidade trans, e no meu tempo livre, assim, no meu tempo na Argentina também, eu sou parte de um grupo de ativistas pela liberação corporal, assim, para que pessoas de todos os tamanhos possam viver vidas vivíveis, vidas desejáveis. E isso é um pouquinho de mim. Bem emocionada de conhecer vocês. Olha só, incrível. Quantas histórias a gente vai poder trazer nessa mesa? Não, e trazendo inclusão para a área digital é algo que a gente precisa conversar. Muito bom. Lívia. Vamos lá, eu sou Lívia Alves Félix de Matos, eu sou filha da Vera, do Jorge, irmã da Anelisa, esposa do Valdo.
Eu sou carioca, nasci na zona norte do Rio de Janeiro, tenho 36 anos e estou há 1 ano e 3 meses agora aqui em São Paulo. Fiz essa transição de vida, de lugar, de residência, muito também por esse espaço que eu estou hoje dentro do Unicef. Sou internacionalista, muita gente se pergunta o que é isso, mas parece ser chique, enfim, não sei se é tão chique, mas eu sou formada em relações internacionais. Sou apaixonada por cantar e dançar, enfim, não canto profissionalmente, gente, mas gosto. Atualmente, eu estou liderando a frente de empregabilidade e renda na iniciativa 1 Milhão de Oportunidades, ou MIO, do Unicef Brasil, liderada pelo Unicef, que olha para a inclusão socioprodutiva de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade, de 14 a 29 anos. Estou muito feliz, estou muito realizada, venho de um histórico profissional que não é muito linear, né? Então, eu já atuei com comércio internacional, depois eu fui para educação financeira, depois eu fui empreender e intraempreender, tem marca de idiomas no meio dessa história toda que a gente vai falar mais para frente. E agora realizando um sonho que é estar nas Nações Unidas, né? Tenho desejo aí de ser mãe, ainda não está acontecendo, mas vai acontecer em breve. Mas eu acho que é um pouquinho aqui para resumir, para a gente começar a história. E obrigada aí mais uma vez por estar aqui. Maravilhosa. Eu conheci a Lívia num evento onde éramos apenas 4 mulheres. 4 mulheres negras. Negras. É mesmo, né? E a gente se conectou, assim. Foi Imediatamente. daquele evento para a vida, né? Foi. Fico emocionada. Foi muito poderoso, né? Muito. Ela é minha mentora, né? Amiga, mentora e representa muita coisa, assim, para mim. Tê-la aqui, o convite dela, enfim. Um carinho enorme. Gente, tá a missão de chorar, não vou chorar. Tem 3 Mas aqui minutos a gente de pode podcast. Mas você sabe que algumas vezes eu já me emocionei também, aqui no próprio assim, não é... Você está falando das nossas histórias de vida, né? De questões que tocaram na nossa... Viraram ou cicatrizes, ou enfim, ou questões que trouxeram uma nova visão de mundo, então... Não, E se você chorar, eu tô aqui do teu lado, eu vou te dar a mão. Não, é muito lindo que a Lívia, ela trouxe também essa ancestralidade, né? Sua mãe, sua filha, esse lugar que a gente ocupa, né? Muito... A gente às vezes esquece, né? Que a gente estava falando disso no outro podcast, que a gente não chega sozinha, né? Não, nunca, nunca. E é muito importante honrar. Também acho que é importante a Ellen se apresentar, porque não necessariamente, né, todo mundo que vai ouvir esse podcast ouviu o seu, é não deixe também de ouvir, mas bom para você também, o pessoal conhecer você. Então, eu sou a Ellen, hoje eu estou como diretora de responsabilidade corporativa e direitos humanos na L'Oréal, mas minha trajetória foi toda em impacto social, principalmente. Comecei em governo, depois passei para uma trajetória no terceiro setor, ocupando espaços de liderança em fundações, inclusive empresariais. Tive a oportunidade também de trabalhar em ONG fora do Brasil, que acho que trouxe uma experiência importante, até para poder voltar para o Brasil com um olhar, até na minha própria vivência e qual o meu lugar como pessoa profissional. Acho que essas viagens num outro mundo, com outra cultura, trazem uma história de muita reflexão, até da nossa ancestralidade. Às vezes a gente tem que ir para fora para poder voltar, é impressionante. E desde então também realizei um sonho, que foi trabalhar na ONU, passei pelo Pacto Global da ONU, rede local, como diretora da área de relações com as empresas, e eu tinha feito um MBA lá atrás de sustentabilidade pela UF, mas tinha passado pela área de saúde, caminhado muito em impacto social, mas retomei essa conexão com as empresas, com essas áreas que fazem a grande mudança, protagonizam mudança tanto por dentro, né, da empresa, quanto também através da sua cadeia de valor, dos seus fornecedores, dos seus parceiros, seus clientes. Enorme, né? E aí eu reconectei com a L'Oréal e aí nasceu essa parceria também, que estamos aí 2 anos e meio já. Eu vou aproveitar, né, também inspirada pela sua ancestralidade. Também eu acabo não falando de mim, eu estava outro dia pensando sobre isso. Estou aqui falando de tantas vidas, mas só apresentando um pouco. Acho que Melu me conhece um pouco mais. Ellie me conhece há alguns anos, e Lívia conheci recentemente. Eu sou uma carioca que mora há 4 anos em São Paulo, sou mãe do Caio.
Sou filha de mineiros, mas nascida no Rio de Janeiro. E agora em São Paulo, ou seja, só falta Espírito Santo para virar uma sudestina integralmente. Vim de uma carreira executiva em grandes empresas. Passei por Coca-Cola, depois fui para uma joint venture entre a Prudential e a Bradesco Seguros, onde eu aprendi muito sobre marketing direto. Assumi um cargo executivo na Sul América muito cedo, tinha 22 anos, então vivi a vida executiva muito cedo, com as dores e delícias que isso traz. Fiquei quase 5 anos na Sul América e fiz a transição de ir para o terceiro setor, onde fiquei quase 5 anos como diretora executiva do Instituto da Criança. E me apaixonei por esse lugar de ajudar empresários a ressignificar o olhar para os seus negócios. E aí eu pulei para a jornada empreendedora em janeiro de 2010. Então, em janeiro, a Paris faz 15 anos. Uma guerreira. Passei por uma pandemia, onde quase quebrei, mas não quebrei, né? Mas, assim, aprendi muito. Eu entendi que eu quero estar em contato com lideranças que estão dentro do meio corporativo e grandes organizações, mas que eu quero estar a partir de um lugar externo. Né, um lugar onde eu possa conectar essas pessoas e também o poder das suas histórias. Então, isso aqui, o próprio protagonista de impacto é uma vontade muito antiga de compartilhar as histórias, né, de educação executiva e que eu vinha ao longo desses anos inquietamente falando, não é possível, vai ficar só nessa sala aqui, nessa história que eu estou ouvindo. Então, obrigada por vocês estarem aqui, porque é isso, é o propósito de cada uma de nós aqui se unindo, né? Isso é muito bonito. Bom, vamos lá. Melhor forma da gente conhecer um pouco mais de vocês é a partir de histórias. Ellen, vamos lá? Vamos. A gente ouviu um pouquinho da sua trajetória, mas a gente queria também saber histórias, assim. Eu acho que é uma arte, né? A gente contar histórias e cada vez mais a gente está ouvindo o storytelling, storytelling, né? Tem toda essa lógica. Então, qual a história que vocês estão escrevendo hoje? E eu acho que a gente podia pensar também naquelas que vocês já escreveram, né, que tem orgulho. E se a gente pensar para 2030, né, qual o legado, qual a história que você quer ter contado, assim, realmente até 2030, olhando para trás? Adoro ouvir histórias, eu quero muito conhecer de vocês. Eu começo então? Então vamos lá. Nossa, são tantas histórias que eu escrevi, mas eu não vou botar um ponto final porque isso está acontecendo ainda, né? Tem alguns projetos que a gente precisa paralisar porque nós somos mulheres, né? A gente gosta de pegar várias coisas ao mesmo tempo e a gente tem essas características, né? Mas assim, vou começar do que eu estou fazendo hoje, né? Então, eu estou liderando a frente de empregabilidade e renda dessa iniciativa, 1 milhão de oportunidades, e eu estou tendo oportunidade dentro dessa frente, que é a conexão direta com empresas do setor privado, de apoiar na qualificação dos processos, como a gente pode transformar a cultura organizacional dessas empresas para que jovens em situação de vulnerabilidade acessem esses espaços, né? Então, isso que traduzindo inclusão socioprodutiva de jovens e adolescentes. E, infelizmente, a gente ainda tem um cenário muito desafiador no nosso país, que o setor privado, ele ainda está um pouco desconectado de entender que ele é esse grande gerador e de que, sim, ele tem uma parcela importante de responsabilidade para garantir o acesso, né? Então, só para trazer um dado aqui que eu acho que é importante para a audiência, a gente está perdendo o nosso bônus demográfico. A gente hoje tem a maior geração de jovens do Brasil. A gente não vai ter mais jovens. A nossa pirâmide, ela está com a base, ela está aumentando, significa que a gente está envelhecendo mais e não vamos ter mais tantos jovens, né? Então tudo vai estar... E eles estão falecendo mais cedo também, Exatamente. Né? A CUFA fez uma pesquisa, acho que recente, com o IBGE. Você está acompanhando Sim, isso e é muito triste, né? É muito triste. E quando a gente olha para jovens em situação de vulnerabilidade, a gente está falando entre 10 e 12 milhões de jovens que não estão estudando. Então e não é 11 estão milhões. No podcast anterior a gente ficou na dúvida, porque tem alguns estatísticos que estão falando 4 a 5, então são 11 milhões. Não, são 11, né? E hoje, atualmente, nós temos 50 milhões de jovens de 15 a 29 anos no Brasil. E é importante também, acho que, trazer um outro ponto. Até 29 anos é considerado jovem no Brasil ainda, né? Então, a gente realmente está perdendo esse bônus demográfico. Então, quando a gente olha
também para o que a gente está construindo de políticas públicas, não existe uma política pública para a inclusão produtiva de jovens. E aí, Não existe. Não existe. Então, o que o MIO, o Unicef, o que a gente tem feito, inclusive o L'Oréal está como nosso parceiro também, que é o Pacto Nacional pela Inclusão Produtiva das Juventudes, né? Junto com o Ministério do Trabalho e Emprego, Organização Internacional do Trabalho, Unicef e o MIO, e tem o Pacto Global da ONU como parceiro estratégico também. O objetivo é construir e criar a primeira política pública. Inclusive, o L'Oréal faz parte do primeiro comitê gestor desse pacto, né? Então, assim, para resumir, né, long story short, hoje o meu trabalho está muito conectado com tudo isso e como a gente consegue gerar essa conscientização, aumentar o nível de conscientização das empresas para as oportunidades de entrada também. Então, quando a gente pensa na aprendizagem, uma lei que já tem mais de 20 anos no Brasil, tem empresas preferindo pagar multa a utilizar a sua cota e trazer jovens para esses espaços, para desenvolver esses jovens. Então, empresas a partir de 7 colaboradores, elas já podem, sim, gerar oportunidades para jovem aprendiz. Existe uma cota mínima de 5%. Se a gente cumprisse isso, a gente já estaria gerando 1 milhão de oportunidades para jovem aprendiz. A gente não está, até meados desse ano, foram um pouco mais de 620 mil oportunidades. E se as empresas cumprissem 15%, que é o máximo, a gente teria 3 milhões. Então, a gente está afetando diretamente o desenvolvimento econômico, social de toda uma geração. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito. Então, atualmente, eu estou, junto com a Singue, Diversidade, Equidade e Inclusão, uma consultoria maravilhosa, a gente está construindo uma jornada formativa em inclusão socioprodutiva para os profissionais das empresas, para que a pauta de inclusão socioprodutiva ela não seja apenas conectada ao CNPJ, mas ao CPF. O que a empresa, o que o profissional ganha quando traz um jovem, retém esse jovem e desenvolve esse jovem no espaço corporativo? Eu nunca tinha ouvido nessa perspectiva. O CPF daquele profissional. Exatamente. Do que está empregando. Exatamente. Então, o objetivo é que ele cumpra essa jornada, conheça que a gente no MIO trabalha com 12 perfis prioritários de jovens, né? Então, a gente está falando de jovens de escolas públicas, pretos e pardos, LGBTQIAPN+, quilombolas, ribeirinhos, enfim, entre 12 perfis. Considerando a interseccionalidade desse perfil, esse jovem não é um só, né? Então, eu dou esse exemplo real de uma jovem mãe, por exemplo, que é preta, de escola pública, moradora da periferia, né, urbana. Então, qual é a probabilidade dessa jovem conseguir acessar esse espaço corporativo? Não. Né? Então, e a gente não está pedindo também que não haja a gente quer a qualificação dos processos. Então, um outro exemplo importante que vai estar conectado com o projeto que eu estava fazendo, né? O impacto social, para mim, surgiu a partir do momento que eu identifiquei que o que eu sei pode ser muito para o outro que não sabe. Então, eu sempre fui, por exemplo, apaixonada por idiomas. E no Brasil, 5% da população fala inglês e 1% é fluente. Eu falei, alguma coisa eu tenho que fazer. Como? Não sei, sou professora? Não, mas eu vou tentar compartilhar essa experiência e estar conectado com ter cofundado uma marca de idiomas. E como eu levo essa visão também hoje para dentro das empresas, estando numa iniciativa como o MIO, no Unicef, por que está sendo exigido de um jovem aprendiz ou estagiário, numa oportunidade de entrada, o inglês fluente? Se às vezes os profissionais que estão há 10 anos dentro daquela organização em cargos sêniores, de repente não utilizam tanto o idioma assim. Então, onde a gente pode ajustar? Como trazer esse jovem, a empresa a apoiar a qualificação e desenvolvimento desse jovem? Isso é tão importante. Eu várias vezes me coloco me perguntando isso. Eu falei, mas peraí, qual é a responsabilidade corporativa que vai ter que entrar na mesa aqui? É trazer pronto ou você vai entrar junto, né, no desenvolvimento desse profissional? Muito bom. Uma coisa que eu ouvi de uma consultoria que é muito interessante, assim, quando a gente nasce numa posição de privilégio, então a gente recebe educação, e aí com a educação, né, nossa família, aí você recebe educação e aí você vai para o mundo do trabalho. Quando essa pessoa não nasce nesse lugar de privilégio, tem que ser invertido, porque o trabalho pode oferecer a educação e ela vai formar a família dela. Então, é uma lógica inversa, mas que reforça o papel
que uma empresa pode ocupar em realmente mudar várias gerações. E tem até mudanças sistêmicas que as próprias empresas podem usar para gerar isso. Então, no Google, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um programa de buddy, como de seu colega, digamos, quando você entra na empresa, para grupos subrepresentados. Eles começaram primeiro com a comunidade negra lá, porque justamente a maioria das pessoas que estavam entrando no Google entravam por o grande mérito de ter entrado, passado todas as entrevistas, serem candidatos idôneos, etc. Mas quando se viam dentro, estavam fora de todas as outras redes alternas que existiam, como vir da mesma universidade, vir de certa rede, de certos clubes, de certos contextos, sobretudo socioeconômicos lá atrás, quando o Google ainda não tinha isso como pauta tão grande, né? E tem dado super certo esse programa, mas é uma iniciativa que justamente foi criada sabendo que existem essas disparidades dentro da empresa e dentro da sociedade, né? Como o que acontece dentro da empresa geralmente reflete o que está acontecendo na sociedade. Tô vendo que a gente tem vários recortes bons para nossa conversa aqui, falando né? sobre essas pautas. E como essas histórias se conectam, né? Muito. Posso dar uma dica? Lívia, você está contando uma história que você já construiu, né? Ou que, na verdade, você está construindo. Construindo, né? Que você está construindo. E eu gosto sempre de provocar as pessoas que estão aqui, principalmente porque agora ela está como co-host, né? Mas eu já fiz algumas entrevistas, assim. Puxar alguma coisa da sua encarnação passada. É uma forma de dizer, né? Mas, assim, algo que você fez numa outra posição ou em algum momento da sua vida que você tem muito orgulho de ter construído. Tá. Eu tenho muito orgulho de ter aceitado o convite de ser CEO de uma startup, que olhava para a inclusão de jovens, também muito mais em situação de vulnerabilidade, para o mercado financeiro. Mais uma vez, eu acho que eu sempre fui essa pessoa que vai desbravando e vai dizendo sim, aprendendo no meio do caminho. Mas isso foi importante porque veio de uma experiência muito traumática, digamos assim, porque minha mãe em 2017, só para passar aqui o contexto para vocês, em 2017 ela teve meningite, minha mãe é médica pediatra no Rio de Janeiro, e somos nós três, né? Éramos nós três, eu, minha irmã e ela. E a minha mãe era que tinha maior renda dentro de casa, né? E ela foi pro plantão e ela voltou do plantão, acho que ela era Zona Oeste do Rio de Janeiro, não lembro exatamente qual lugar. E ela já não estava se sentindo bem. No dia seguinte, ela já não levantava e a gente começou a correr e a ambulância e vai para o hospital. Demoraram a dar o diagnóstico, fizeram um teste e viram que era meningite, minha mãe já inconsciente. Naquele momento ali, eu e minha irmã, a gente olhou uma para a outra e pensou assim, primeiro, né, o que está acontecendo? A gente pode perder a nossa mãe. Segundo, como é que fica a questão prática de tudo isso? E aí a minha irmã olhou para mim, né, e falou, olha, eu não sei como fazer, e eu precisei ser muito racional naquele momento de dor e pensar assim, eu preciso tomar conta disso e entender as finanças da minha mãe de alguma forma e gerenciar isso. Então, eu acho que quando eu disse para vocês, né, como o impacto positivo, o impacto social, começou a se fazer claro para mim, foi quando eu comecei a compartilhar aquilo que eu já sabia. Eu nem sabia que eu sabia, tá? Mas eu comecei a construir. E eu comecei a organizar as finanças da minha mãe de uma tal forma que a gente conseguiu superar e criar ainda um valor interessante. Minha mãe tá viva, deu tudo certo. Ela não tem sequela hoje da meningite, mas eu comecei a gerenciar essa parte que eu não sabia que eu tinha tanta habilidade. E nisso, eu entendi, comecei a ver um propósito. Nessa época eu trabalhava numa outra empresa, numa indústria de cosméticos, com comércio internacional, levando e trazendo produtos, enfim, muito para Angola, Estados Unidos, Canadá. E aí eu vi uma oportunidade eu falei, não, tem um chamado, tem um propósito, eu quero trabalhar com educação financeira, eu quero ensinar para as pessoas, porque se as pessoas entenderem o básico, a gente vai sair de quase 80% da população brasileira em superendividamento e as pessoas vão conseguir entender. A gente está vendo agora essa questão de bet, endividamento, a falta de educação financeira desde o início. É chocante, né? É chocante. A gente vê os números e é impressionante. É uma geração. É muito sério o que está É muito acontecendo. sério. E eu entendi ali, comecei a me conectar
conectei com um ex-parceiro, né, com ex-sócio, enfim, e ele falou, não, vem trabalhar comigo, e eu tenho uma empresa de mercado financeiro, vamos falar sobre isso, e eu não sabia nada de mercado financeiro, eu falei, tá, vamos, mas eu quero falar de educação financeira. E lá eu fiz prova de CPA 10, mercado financeiro, comecei a entender. Quando eu vi, eu estava dando aula dentro daquele espaço para outras pessoas, eu estava compartilhando, então eu aprendi, eu consumia muito para ser autêntica e conseguir compartilhar o conhecimento verdadeiro. E dentro dessa oportunidade, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu acho que a gente pode começar uma marca de inglês, o que você acha? Gente, mas eu vou intraempreender no empreendedorismo, né? Eu falei, tá, eu acho que eu consigo fazer isso. Tem uma metodologia aqui, uma tecnologia que a gente pode replicar para outra temática, é isso? Exatamente. Só que ele falou, olha, eu não tenho nada, você tem que criar isso do zero. Então, eu fui desenvolvendo. Então, eu era o comercial, eu era CEO, eu era tudo dessa marca. E as pessoas foram chegando. E foram chegando, e eu fui criando uma metodologia, fui validando com essas pessoas a metodologia, as pessoas, nossa, é muito legal, Lívia, eu tô aprendendo inglês, Lívia, o inglês é tão legal com você, nossa, isso funciona e tal, tal. Então, é um projeto, até o meio desse ano eu estava com alguns alunos, mas por causa da minha agenda, essa correria, eu precisei fazer algumas escolhas muito doloridas, assim, eu preciso segurar, mas não é o fim. Mas foi um projeto, né? Então, eu tive nesse tempo 20 alunos, onde tem dando vários feedbacks muito legais, dizendo, Lívia, obrigada, destravou alguma coisa, você tem um jeito diferente, alguns são meus amigos pessoais até hoje, nossa, obrigada por essa oportunidade. Então, eu vejo como uma experiência muito valiosa, porque eu precisei me desafiar, me colocar dentro daquele ambiente, e compartilhar com o outro. Então, você se colocar no lugar de servir é muito bom também. É muito poderoso, sabe? E aí eu fui desenvolvendo habilidades que eu nem sabia também. E nessa história me chamou a atenção, porque a gente estava conversando sobre ONGs, né? E eu ouvi outro dia que as startups são as novas ONGs. Porque justamente elas já nascem com um propósito e tem esse lado do desenvolvimento de pessoas, né? Porque você não faz tudo, né? Uma única negócios... Bom, eu já ouvi algumas vezes quando se dividia muito, né? Primeiro, segundo, terceiro setor, e o setor 2,5 sendo os negócios de impacto, né? Acho que assim, cara, que com o tempo todos vão ter que ser negócios de impacto, né? Para nascer, para inclusive atrair essa geração mais nova que quer ter um propósito mais claro em tudo que ela está fazendo, né? Então, se a empresa não tem isso claro, ela vai ter que ter um intraempreendedor depois, então é melhor já nascer. E eu fiquei pensando aqui, quando o Google nasceu, acho que a gente não tinha esse nome de startup, mas talvez fosse, né? Uma startup. Deve ter sido. Com certeza. Tem toda a história, assim, de ter nascido na garagem, né, da Susan, o Risky. Enfim, sim, 100%. Depois, hoje em dia, nada a ver com o que foi no começo, né? Assim, com uma coisa muito pequena, mas tem várias medidas sistêmicas que são ainda consideradas para gerar inovação. Desde como o escritório está disposto, por exemplo, a abertura entre as pessoas, elas serem que as pessoas tenham diálogos facilmente, até, de repente, também workshops, toda a parte mais da educação, que ainda é importante. Ainda mais quando você vai numa empresa grande, isso tende a se perder, né? Como a parte da inovação. Sim. Então, como fazer esse esforço consciente é super importante. E as suas histórias? Conta pra gente. A minha história, eu acho que eu posso falar um pouquinho da minha história com o Brasil, que é onde eu moro hoje, é o meu lar escolhido, é um lugar que eu amo, e o lugar que tem me ensinado tantas coisas sobre mim, sobre a minha identidade, a minha sexualidade, a minha história como um todo. E eu acho que, para mim, o Brasil, enquanto pessoa de Argentina, de classe média, implicou para mim ser... o lugar onde eu passei 2 férias da minha vida, assim, mais cedo, mas também era o lugar onde eu via minha família muito feliz. Todo mundo é muito fã do Brasil na minha família. Então, já foi com um amor já passado desde cedo. E eu sempre amei a língua, a cultura como um todo, sem saber muito bem o que era, com as minhas impressões mais de criança mesmo. E quando me mudei para cá, foi como, não, realmente, eu nasci no país errado. Eu era daqui mesmo. Acho que isso tem me trazido várias satisfações, alegrias em morar aqui, mas também um senso de responsabilidade de ter sido tão bem acolhida no Brasil.
que eu quero devolver um pouco de tudo o que o Brasil me faz sentir mesmo. A gente estava falando um pouco da parte racional e da parte do sentir. Eu me sinto muito bem e eu sei que essa não é realmente a realidade de todo mundo que mora no Brasil, mesmo sendo brasileiro. Então, eu tomo como algo pessoal essa responsabilidade de fazer a minha contribuição também. Acho que dentro disso, a gente estava falando um pouco sobre o mundo corporativo, né? E até de sustentabilidade, Lívia, você falou um pouco sobre você segurar um pouco quando teve muitos projetos, ou quando você estava empreendendo muita coisa. E eu acho que quando a gente se entende uma pessoa que quer ter impacto social, também a gente tem que pensar na gente. Isso foi algo que eu acho que por muito tempo eu não pensei tanto. Acho que porque era mais jovem, então o meu corpo não sentia tanto o cansaço, de uma certa forma. Eu acho que com um pouco mais de anos vividos, isso veio como uma sabedoria de tipo, tá, preciso me cuidar um pouco eu também. Não posso apenas estar o tempo inteiro fazendo 1000 projetos ou 1000 coisas se eu não estou me cuidando ou se eu não estou bem. Eu vindo, como eu mencionei antes, de uma família de classe média, para mim realmente trabalhar no corporativo desde o começo da minha carreira me abriu muitas portas, me abriu uma possibilidade de, por exemplo, viajar mais, ter um salário digno, até para poder justamente não depender da minha família, não ter um peso na minha família. Então, eu tenho achado, tanto de uma maneira pessoal quanto de uma maneira coletiva ou social, que estar no corporativo me permite ter acesso, no corporativo especificamente o que eu hoje em dia habito, né? Que é o corporativo de tech, onde é uma marca que tem muitos produtos que chegam às pessoas, então, que são de consumidores, digamos. Então, por um lado, ter essa segurança pessoal, mas também poder afetar o curso de certas coisas que vão acontecer e poder tentar como hackear desde dentro o sistema para trazer um impacto social. Então, algumas coisas que eu tenho feito, por exemplo, foi trabalhar com o processo de design de alguns produtos e trazer algumas comunidades para dentro desse processo. Então, a comunidade trans, por exemplo, eu fiz um trabalho com o aplicativo de Google Fotos, que vários de nós usamos. Sim, muito. Se vocês veem, por exemplo, dentro do Google Fotos, a feature de memories, ou de memórias, que são como 2 anos atrás, aconteceu, você estava tirando essa foto, etc. Eu trabalhei junto com uma ONG nos Estados Unidos, que se chama GLAAD, para incorporar vozes trans nesse processo todo de design desse produto, para considerar o que as pessoas queriam ver mais, o que essas pessoas, né, as pessoas trans queriam ver mais nesse processo. E dos feedbacks que a gente teve, um dos feedbacks foi que eles queriam mais visibilidade e mais opções de escolha, de personalização, de que eles queriam ver ou não que tinha acontecido no passado. Para algumas pessoas trans, ver fotos do passado pode ser uma experiência dolorosa, por exemplo. Gente, eu nunca tinha pensado nisso. Mas aí a gente pensa, por exemplo, no efeito da rampa, né? Quando a gente pensa numa rampa, uma rampa inicialmente é pensado para usuários de cadeira de rodas, mas na verdade a rampa serve para pessoas baixando mercadoria, para carrinhos, para pessoas que estão com uma mala, tudo. Então, quando a gente inclui comunidades que estão historicamente subrepresentadas, na verdade, esse benefício chega para todo mundo, porque agora todo mundo tem a opção de selecionar mais ou menos quais são as liberdades, as opções de quais são as histórias, as memories que elas querem ver. Então, se você, por exemplo, teve uma pessoa da sua vida que faleceu, ou que você terminou um relacionamento, por exemplo, e você não quer ver uma certa pessoa, você pode hoje em dia omitir isso na feature de memories. Então, enfim. Você falando, pensei de cara, alguém, por exemplo, fez uma bariátrica, né? E não quer mais ter acesso à imagem antiga. Não quer ser lembrado Não quer se lembrar daquilo. Foto. Pode ser, é interessante, nunca tinha pensado nisso. E o poder da tecnologia, né? Impressionante. Eu me lembro... E da inclusão, né? Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosa, mas eu acho que o que está por trás, né, desse olhar de ver histórias únicas, você poder customizar e respeitar a história de cada um, eu acho que é tão poderoso, né? Honrar essa história, né? Nossa,
Sim, Eu cada adorei um poder saber. escolher, né? Eu tô, enfim, dando um exemplo de algo que eu fiz no trabalho, mas Não, mas, comecei ó, um pouco ó, com a minha história, mas é um pouco uma manifestação de como eu quero trabalhar também. Enfim. E eu vejo em comum, assim, acho que a gente tem, consciente ou inconscientemente, eu entrevistei a Ellie agora antes de fazer esse episódio, né? A gente, consciente ou inconscientemente, a gente tem a nossa história muito presente nos nossos valores, né? Na nossa visão de mundo. E a gente quer colocar, a partir de qualquer coisa que a gente está fazendo, a gente coloca, consciente ou inconscientemente, muito do que nos move. E é tão bonito quando a gente consegue ganhar consciência disso, né? E trazer ainda mais potência para o nosso trabalho. Por isso que me move muito trabalhar desenvolvimento de liderança. E desenvolvimento de liderança intraempreendedora foi o que ao longo desses últimos 8 anos me movimentou muito, que é olhar e falar assim, gente, as pessoas ganharem consciência da potência de uma grande organização como plataforma, mas não deixar, e você falou sobre isso, acho que emergiu nessa mesa, acho que foi você, em relação ao autocuidado, né? Foi antes de gravar, né? A gente cuidar de si, desse processo todo de estar colocando no mundo alguma coisa. Ah, você falou isso agora, né? Assim, o autocuidado, né? De cuidar de si, porque isso apareceu no episódio do Paulo também, na conversa com outras lideranças que estão dentro de engrenagens complexas. Esse equilíbrio é muito difícil, né? Porque você vai entrando na dinâmica corporativa, ou na dinâmica de empreender, ou na dinâmica de captar recursos numa ONG, ou qualquer dinâmica que requer o extra mile, esse extra mile sai de si, não sai de outro lugar, né? E você muitas vezes não respeita os seus limites. Eu vi muitas pessoas tendo burnout, por exemplo. Eu me incluo nessa estatística. E a gente falou um pouco sobre liderança, agora você está trazendo, né? E como a gente tem que trabalhar para ser mais consciente, né? Porque você falou perfeitamente, consciente ou inconsciente, a gente traz as nossas histórias, né? E traz Para a mesmo. forma como a gente lidera. Então, acho que um grande exercício, né? Para a gente ser mais eficiente e fazer grandes transformações, porque a gente também está falando aqui de impacto, então a gente está liderando mudanças, né? É como que a gente olha para essa necessidade de tornar consciente esse processo. Né? Excelente ponto. Eu acho que isso em si já é um grande convite a uma responsabilidade sistêmica em si. Porque se você, mais pessoas, vamos convidar aqui para que todo mundo esteja ouvindo, assim, gente, vamos tomar consciência do que realmente, por que você está fazendo o que você está fazendo, né? Por que você está onde você está? Que vai interferir no como você faz. Como. Ai, que bonito. Forte, né? Eu estou ainda mais interessada nas histórias de vocês, né? Sem dúvida. Maravilhoso. Então, ó, a gente já teve aqui um pouco do que vocês construíram, do que vocês estão construindo. E a Ellen te provocou nesse lugar de que a gente quer celebrar também, né? Sim, e quando chegar lá em 2030, né? O que vocês querem celebrar, assim? Eu quero celebrar jovens que se pareçam como eu, chegando e acessando espaços que sim, porque não, foram feitos para eles também. Uhum. Eu quero celebrar jovens conseguindo acessar esses lugares, esse espaço interno e reconhecendo a potência que eles são, honrando as suas próprias histórias. Nego Bispo tem uma fala, né? Começo, meio, começo. Então, na minha história pessoal, começou lá atrás com minha avó, minha mãe, rompendo a bolha fazendo medicina, como médica, meu pai rompendo a bolha como advogado. E eu sendo a primeira geração indo morar fora, não sabia como ia acontecer, fazendo um curso, né, de uma faculdade de Relações Internacionais, onde eu não me enxergava na sala de aula, não tinha outras livres. E eu fui mesmo assim. Então, eu acho que é porque 2030 tá logo ali, né? E a gente vê tantos desafios, tem tanta coisa que a gente precisa construir até lá. E também fazendo uma chamada aqui, né, para toda a sociedade, aí, quando a gente pensa nos próprios ODS, né?
2030 e que a gente precisa caminhar com mais vigor para a gente alcançar as metas que foram estabelecidas lá atrás. Mas eu acho que o meu sonho para 2030 é esse, é que essa juventude ela consiga acessar esses espaços. E isso tem muito a ver também, principalmente quando a gente está falando da juventude em situação de vulnerabilidade, na qual eu me incluo, a gente está falando de uma mentalidade limitadora que foi colocada por toda a nossa história enquanto país, enquanto o próprio racismo, enfim, todas as dificuldades, quanto à violência que é imposta na sociedade, principalmente para os jovens que têm os seus direitos diretamente afetados, eles não conseguem acessar as oportunidades. Então, para 2030 é que a gente tenha mais portas sendo abertas, se mantendo abertas e fazendo o trabalho a partir do momento que eles acessem essas oportunidades. Ai, que lindo. E a gente compartilha do mesmo desejo. Quero celebrar com você. Vamos. Eu estava pensando, enquanto você falava, 2030 está muito perto, mas ao mesmo tempo tem, sobretudo na tecnologia, uma carreira que está se dando agora com a ascensão de IA. E o que mais me preocupa são as brechas que se gerem, né, entre as pessoas que hoje em dia não só estão tendo acesso, mas estão tendo a confiança de que vão poder usar, que vão saber usar, que estão aprendendo, estão podendo brincar com a IA, e as pessoas que nem estão sabendo de que se trata. Isso, de uma certa forma, trabalhando numa empresa de tecnologia, para mim fica, inclusive, mais nítido, até porque a gente mesmo está aprendendo a usar a IA. Não é... Se vocês se sentem sozinhas ou veem outras pessoas não sabendo usar, a gente, dentro de empresas de tecnologia, também está super no começo, assim. Tem algumas pessoas desenvolvendo a tecnologia, mas a maioria de nós está aprendendo a usar ela. E eu acho que o mais importante vai ser que pessoas diversas entre si possam habitar os espaços onde essa tecnologia está sendo criada. Deixa eu pegar esse ponto que você trouxe, porque eu tive uma conversa com a Helena Berto, que está no Nubank, já tem mais de um ano, e ela me trouxe o conceito de neurodiversidade, né, e da importância dessa capacitação, enfim, e também a oportunidade que o próprio Nubank via em empregar pessoas neurodiversas, né? Eu nunca tinha pensado em neurodiversidade. Olha que eu lido com pautas, né, seja por questões pessoais, seja por questões profissionais, das questões todas de saúde mental, das questões todas de diversidade também, né, de condições não só das que a gente está falando aqui de gênero, étnico-raciais, mas também neurodiversas, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar desse termo. E eu vejo que a indústria de tecnologia tem ainda mais... Quer dizer, o setor de tecnologia tem ainda mais... não só ela me falou, mas depois eu vi isso dentro do South by Southwest do ano passado, esse ano, quando numa das palestras a Amy Webb trouxe a questão toda de com a inteligência artificial, até quem fez pós-doutorado vai ter que reaprender a pensar, né, a fazer perguntas, e falando da questão toda do quanto isso também vai numa fronteira. Ela não falou, mas nas conversas e nos temas que estavam lá me chamou a atenção. Ao mesmo tempo que está se falando de inteligência artificial, está se falando de formas de lidar com saúde mental, porque a gente não está sabendo lidar com o digerir da informação, o digerir da velocidade que o mundo está indo, né? E eu fiquei muito interessada, assim, você que está lá dentro, você acabou de falar, a gente está aprendendo, né? Como é que vocês também estão cuidando dessa saúde de vocês mental e da questão mesmo de saúde mental internamente dentro de uma Google ou outras empresas? Eu acho que todos estamos tendo que cuidar, especialmente depois da pandemia, por esse auge, assim, de informação. Mas nessa parte, eu sou otimista com a IA. Tá. Eu acho que a IA consegue nos ajudar a resumir um pouco desse ruído todo. Tem funcionalidades até... Não quero tanto puxar para o meu lado, mas vou ter que... Porque são as coisas que eu conheço, mas... Claro. Até dentro de um thread grande, assim, de Gmail, dentro do Google Workspace. Quem usa Gmail, enfim, só para vocês saberem. Google Workspace é a versão paga para empresas de todo o pacote técnico, digamos assim, de produtividade do Google. Hoje em dia, com o Gemini, você consegue resumir um thread enorme, onde, por exemplo,
justamente porque uma pessoa pode estar sobrecarregada e te inclui numa lista enorme de e-mails, tipo, mais Melu, você pode ajudar a gente com isto. Aí o Gemini pode te ajudar justamente a ter um pouco o contexto sem você ter que ler absolutamente tudo. Então, de fazer, tipo, resumos do que... Sim, como nesse tantos e-mail e-mails, estão te pedindo priorize isto porque... Ó, ele ficou... Eu fiquei. Quero pra ontem. Tem todas as possibilidades. O exemplo que eu estava dando era de quando as pessoas te incluem em um e-mail, e você, enquanto líder, provavelmente, muitas vezes é inclusa como plus, Helen, FYI, tipo, tá acontecendo isto, e aí você tem que ler todo o e-mail, você fica, meu Deus... Tem uma opção para você entender o contexto e se tem alguma ação necessária do seu lado. Ele já vai te indicar. Sim, te dá como todo um resumo. Então, nessa parte, eu acho que eu sou muito otimista. Na parte de ir ajudando nessa sobrecarga mental. Alívio, né? Sim. A gente fala muito... Eu sempre menciono isto. Tem uma palavra em inglês que é housekeeping, né? Que é justamente como todas as tarefas de manter a casa em ordem. E a gente sabe quem está, geralmente, a cargo de fazer isso, né? Quem são as pessoas que são, assim, dadas essas tarefas de manter a casa em ordem, o que é privado, o que é da casa, do lar, etc. Eu vejo a IA ajudando com isso, para pessoas, para mulheres, sobretudo, e outras pessoas que estão encarregadas do housekeeping, a IA economizando um pouco essa energia e podendo a gente dedicar para outras coisas. Não é que eu não vejo brechas, porque eu continuo vendo gaps que acontecem, mas eu acho que o mais importante hoje em dia é poder acessar vencer talvez essa primeira falta de acesso, de poder aprender como usar para nossa vantagem, digamos. Ó, então só para amarrar para o pessoal que está escutando a gente passou aqui um pouco por escutar um pouco, né, a história de vocês, o que vocês já construíram, o que vocês estão construindo, o que vocês querem construir, mas nesse formato que a gente escolheu de estarmos como co-host e falando de duas histórias, a gente decidiu também não abrir mão para saber um pouquinho mais de vocês, porque de alguma forma a gente não entra tão profundamente quanto num episódio individual, mas... a gente escolheu trazer um bloco que é comum para todos, que são as 10 mensagens que a gente quer deixar para o mundo. Então, a gente vai fazer como se fosse mesmo um ping-pong, tá? Então, acho que a gente pode trazer uma questão, cada uma fala. A gente também vai se alternar aqui. Tá bom. Podemos, Ellen? Podemos. Começa? Posso começar. Uma frase que marcou a vida de vocês. Eu até usei no início, o pouco que você sabe pode ser muito para o outro. Então, compartilha a sua visão. Toda vez que uma porta se fecha, uma janela abre. Você sempre vai ter um caminho. Sempre. Um livro. Cor Púrpura. Olha. Um livro... Las Mallas, em espanhol, que em português já foi traduzido, um dos meus livros favoritos, da Camila Sosa Villada, que é uma escritora travesti da Argentina. Em português é O Parque das Irmãs Magníficas. O Parque das Irmãs Magníficas. Parque das Irmãs, olha. Um filme ou uma série? Porque eu falava um filme, e aí eu falei, não posso pedir um filme para o Carlos Henrique Schroeder, que faz conteúdo a vida inteira na frente da Rede Globo. E ele falou, uma série eu posso. Um filme ou uma série para vocês? Gente, eu vou falar Cor Púrpura de novo, porque eu vi a nova versão agora e fiquei assim, sei lá, fez um resumo da minha vida todinha. Estão na mesma mesmo sintonia. filme. No episódio da Ellen, vocês vão ver que ela falou a mesma coisa. A gente tem a mesma visão para 2030, a gente faz um filme. Somos a mesma pessoa. Sinergia. Maravilhosa. Falando em saúde mental, BoJack Horseman fala muito sobre saúde mental. É maravilhoso. Fala de novo. BoJack Horseman. Okay. Acho que esse vale colocar no... BoJack Horseman. em português, talvez. Muito bom. Boa. Uma liderança pública que influencia ou te inspira? Erika Hilton. Oprah. Gosto. Depois você vai ouvir meu episódio. Gente, a gente não Ela combinou. não estava no Ela não estúdio. estava aqui. Ela não estava no estúdio, tá, gente? Elas chegaram Não depois. está colando.
Uma pessoa para seguir nas redes. Uma pessoa? Eu fiz esse exercício, peraí, deixa eu lembrar aqui. Quem foi que eu... É difícil, né? Na hora. Mulheres trabalhando em IA. Tem várias mulheres incríveis. Depois eu quero pegar um nome com vocês, que eu acho que tem... Preciso colocar uma listinha, mas... Mas esse é um bom público para... Que não é o meu universo, então é bom. A Kizzy Terra aqui no Brasil, que é professora. Tem um canal de YouTube, Programação Dinâmica. Muito boa. Muito bom. Gente, eu não sei. Cida Bento? Maravilhosa. Maravilhosa. Aprendemos muito. Um medo. Não ser autêntica. Vários medos, mas como a gente convive com medo e faz igual, tô pensando aqui qual que é o mais... Acho que chegar em uma parte da vida e falar, eu não fiz o que eu teria gostado nesse momento, ou não segui o curso do que eu queria. Que acho que é a mesma que você falou. Uma outra versão. Maravilhoso. Com mais palavras. Enfim, mas é um medo que ressoa para mim também, assim, talvez... Tenho muito mais medo de não ter feito do que me arrepender do que eu fiz, sabe? Sim. Um sonho. Ser mãe. Tô lidando aí com o quadro de endometriose, cirurgias e muitas coisas no caminho, mas a fé é grande, vai acontecer. Vai. Quando Deus quiser. Isso aí. Eu também tive endometriose, a gente precisa bater um papo. Inclusive, até para pessoas que estão ouvindo, 15% das pessoas com útero têm endometriose no mundo. É uma doença inflamatória que dá muita dor. Então, se você está tendo muita dor quando você fica menstruada, Não é etc. normal. Procure profissionais e não... Muito bom vocês falarem nisso, porque assim, tem alguns assuntos da mulher que a gente não fala e que a gente vê que as estatísticas são gigantes. Eu assisti outro dia impressionante. podcast da Fernanda Lindman sobre menopausa, né? Assim, eu ouvi como também. É importante ouvir, falar sobre isso, colocar em cima da mesa, não, né? Todo mundo vai passar por tudo isso. Devia ser inegociável. Deveria ser inegociável. O que é inegociável? Assim como eu acho como o congelamento de óvulos também, precisa se falar sobre isso. Nascemos, né, com uma reserva de óvulos, eles vão se perdendo, vão se acabando ao longo da vida. Então, é importante, eu acho, que trazer isso. E o que é inegociável para vocês? Minha fé. Acho que é minha liberdade, num sentido da autenticidade mesmo, de poder fazer as coisas do jeito que eu escolher. Por mais de que a gente sabe que todo mundo tem um set de escolhas determinado, né? Que todo mundo é completamente livre para fazer o que a gente quer. E um erro que vocês não querem mais cometer? Tentar caber na caixinha do outro, para agradar o outro, e aí me destruir ao longo do caminho. Já fiz isso, não recomendo a ninguém. Somos únicos e devemos parar de viver uma vida querendo atender a expectativa do outro. Porque por mais que você ache que está quase lá, o outro vai mudar. E você vai se espremer e vai tentar se caber. E a pessoa vai mudar de novo. Então, não. Muito bom. Ou inegociável. Acho que é passar por cima dos meus limites. Dos meus próprios limites. Esse é um erro que você não quer mais cometer, um erro, né? Sim. Muito bom. E o que vocês querem deixar para uma próxima geração? Honre a sua história. Eu demorei um pouquinho para honrar a minha, para entender o poder da minha história, de quem eu era. E se eu puder passar alguma coisa para alguém, honre a sua história. Acredite na sua potência, nos seus talentos. Tenta descobrir com os seus pares, com quem está próximo a você. Mas é passar isso. A história é importante, ela faz de nós únicos e honre. Muito bom. A gente sempre tem, nesse último momento do podcast, né, o videocast, como na verdade vai por vídeo, né, um espaço para que vocês deixem uma última mensagem, né, com a consciência de que o propósito do próprio Protagonistas é que a gente, de alguma forma,
Leve as histórias de vocês para influenciar quem está, de alguma forma, olhando para a persona como de vocês e falar assim, puxa, eu quero ouvir essa história. Então é sempre bom, assim, como um presente, deixar uma última mensagem. Então eu queria deixar esse espaço para vocês. Aí podem olhar para a câmera. Ó. Tá aqui, ó. Pensando aqui. Eu não quero ser repetitiva, né? Mas eu acho Mas que você acabou eu falando, acabei né? falando, né? Eu acho que O que você quer deixar para a próxima geração foi também Foi esse... nesse lugar. nesse lugar. Foi. Tá tudo certo. Pensando aqui. Melu, não Melina. Eu acho que, sem importar onde você esteja, saiba que você é uma parte de um todo. Então, tudo que você faz vai ter um impacto nos outros e no futuro. Então, nunca se esqueça que você tem uma parte protagônica nisso. No seu futuro, no futuro dos outros também. Trabalhando desde um lugar de visibilidade ou por trás das câmeras, do microfone, de qualquer lugar você tem um impacto, você tem um lugar. Muito bom. E eu fiquei te ouvindo, pensando assim, quantas vezes a gente está quase desistindo, e tenho certeza que todas aqui nessa mesa, em algum assunto, já quase desistiu. E às vezes eu falo assim, aí eu li outro dia uma frase, falei assim, tem muita gente olhando para você, se inspirando na sua história. Então, né, é muito importante a gente falar assim, que a gente ser o que a gente é e na nossa melhor versão é em si um ato de responsabilidade gigante. Verdade. Né? Porque a gente tá sendo alguém importante para outras pessoas também. E como você trouxe, para si mesmo é mais importante ainda. Muito. Ellen, mensagem final também? Ressoando com tudo que a gente ouviu aqui? Eu acho que ficou muito pensando em propósito, né? E como quando você une pessoas, olha só hoje, quantas sinergias, quantos propósitos comuns, assim, quanta vontade de conhecer mais, de ouvir mais. Então, acho que ficou muito forte aqui, assim, essa conexão de como a gente deve sempre conectar, Muito. ouvir, escutar as histórias. As histórias são únicas, né? E ao mesmo tempo que tem essa unicidade, assim, essa autenticidade também, a gente tem muitos pontos em comum, que se a gente se une, propósito, assim, não tem limite, né? E eu acredito muito nisso. Tanto que quando a Ellen falou que estaria em São Paulo, a gente decidiu fazer o episódio. Eu falei, fica! E vamos convidar duas pessoas incríveis que a gente queira, de alguma forma, compartilhar a história delas. Obrigada, porque todo mundo aqui está dando um passo novo. Nosso formato foi novo, né? E a gente também poder compartilhar. E acho que um lugar que nos inspira, como cada uma aqui de vocês, eu já fui, vocês são intraempreendedoras, né? Encontrar uma comunidade, eu convido também quem quiser conhecer a comunidade da Liga de Intraempreendedores ou outras que conectem lideranças que estão numa jornada, porque, sem dúvida nenhuma, essas relações são muito importantes para a gente criar resiliência, né? Para a gente continuar e não desistir, né? E ampliar, né, a possibilidade de escala, enfim, do impacto que a gente quer gerar. Obrigada. Obrigada. Você mesma, essa pessoa, Alda, que ajuda a gente a não desistir, assim, criando redes, criando essa instância também. Então, parabéns também pelo projeto. Obrigada, isso me alimenta demais quando eu vejo histórias de pessoas que estão ligadas às redes que a gente apoia. Eu fico muito feliz. Bom, temos então um episódio, gente? Temos um super episódio. Obrigada a todos que estavam até aqui. Que essas histórias tenham também tocado o coração de vocês e outras perspectivas. E qualquer questão, todas estão no LinkedIn, certo? Sim. É só buscar o nome diretamente, falem diretamente com elas. Acho que é uma conexão aqui em escala também. Obrigada a todos vocês. Obrigada, meninas. Obrigada, Alda. Obrigada, Ellen.